Estamos de volta com o programa Mesa de Negócios e antes de retomar minha conversa com Claudemir, que está aqui no estúdio, nós estamos falando sobre psicologia positiva. Eu quero chamar a atenção para esse colar belíssimo que eu estou usando. Eu falo que esse colar da Eliana Lages é uma das novidades dela nessa coleção. Isso não é um colar, né, mulheres? Isso é um acontecimento. Você pode estar com a roupinha mais simples do mundo, que esse colar vai dar uma alegria incrível na sua roupa. Se você quiser conhecer não só essa, você pode também marcar a sua hora, dar um pulinho lá no ateliê, na fábrica da Eliana Lages, em Belo Horizonte. Se você é um atacadista, é um lojista, conheça de perto. Tem essa e muitas outras criações absolutamente maravilhosas. Isso aqui é um tecido, na verdade é de metal, mas é como se fizesse um tecido de crochê, porque o fio é de metal. E tem umas pedras aqui que não sei se está dando para você ver, que o microfone aqui, né, Eliana, me perdoe, mas acaba atrapalhando um pouquinho a posição do nosso colar aqui. Mas sacrifícios da televisão, não tem jeito não. Se você quiser conhecer não só essa, mas outras coleções aí, outras criações da Eliana Lages, é só acessar elianalages.com.br. Bom, gente, voltando aqui para a nossa conversa, o último bloco sobre este assunto, psicologia positiva, e estamos falando das aplicações deste novo conceito na gestão de pessoas e na gestão de carreiras. É um conceito novo que foi desenvolvido por estudiosos do comportamento humano em grandes universidades norte-americanas há pouco mais de 10 anos. E aqui no Brasil, a psicologia positiva também já está mexendo com as emoções dos especialistas da área. Há quem não goste desse conceito e há quem entenda que ele revoluciona o estudo sobre o comportamento humano. Meu convidado é o consultor de empresas radicado nos Estados Unidos e doutorando neste assunto, psicologia positiva, que é o Claudemir Oliveira. E aqui já temos perguntas. Eu tenho aqui uma que eu quero colocar para você, de uma psicóloga. Okay. É a Rosilene Ladeira Cobucci. Ela quer saber o seguinte, aliás, ela está primeiro fazendo uma afirmação. Okay. O estudo da felicidade é um tema recorrente desde a antiguidade clássica. É como se fosse algo da vida toda, diz a Rosilene. Portanto, psicologia positiva, tida como um estudo científico, trata-se de modismo ou de tendência? A Rosilene entende de psicologia positiva. Provocativa ela. Provocativa. Na realidade, se fala sobre a felicidade, como ela bem fala, desde a antiguidade. E psicologia positiva, apesar de ser um ramo novo, ele não é considerado um modismo. Aliás, é uma das perguntas que mais me fazem nas palestras. Qual a diferença, por exemplo, psicologia positiva, autoestima, se é um modismo, autoajuda? A diferença responde exatamente à pergunta da Rosilene. Rosilene, que psicologia positiva hoje não é o Claudemir Oliveira que está falando. Isso é científico, é considerada uma ciência hoje devido aos estudos feitos por esses estudiosos da Harvard University e da University of Pennsylvania. Então não é o Claudemir, ninguém tem que duvidar do Claudemir, é científico. Então a psicologia positiva, o que ela está fazendo? Ela simplesmente, por muito tempo, se falava sobre felicidade, se falava sobre como ser feliz, mas ninguém estudava o assunto. Ninguém realmente, por isso que os doutorandos, como eu, estamos trabalhando em cima disso. É considerado uma ciência hoje, ou seja, estão fazendo vários estudos e provando que realmente ser positivo vale a pena na vida. Surta efeito. Agora tem uma pergunta de uma colega nossa aqui, Nívia Machado, ela é jornalista também, né? Porque eu falei no bloco anterior, apesar de um currículo muito renomado e muito bem fundamentado na área de psicologia, na análise do comportamento humano, o Claudemir, na sua origem, primeiro se formou em jornalismo, depois mudou aí o ramo, né? Mas olha só, a Nívia quer saber o seguinte, ela traz bem a nossa questão para o universo corporativo. Ela gostaria de saber como que uma empresa pode aplicar na sua equipe a psicologia positiva, sendo que, na realidade, muitas dessas empresas não se importam com o bem-estar dos funcionários. Isso não é contraditório, ela pergunta? E caso a empresa não a aplique, como que ela pode trabalhar isso por conta própria, profissionalmente? A psicologia positiva funciona, segundo a Nívia, ela está perguntando aí, em todos os tipos de pacientes ou existem casos em que se deve aplicar a psicologia tradicional? Excelente, são na realidade quase três várias perguntas. Exato, A primeira é sobre as empresas, né, de que realmente, principalmente os departamentos de recursos humanos. Eu, apesar de não ter parado o jornalismo, na verdade, eu escrevo algumas colunas com esse tema. E uma das colunas que eu escrevi há pouco tempo se chamava Recursos Desumanos, onde eu simplesmente falo exatamente o que ela está falando, do descuido das empresas em cuidar dessas pessoas, né? E eu uso exemplos dentro da coluna de como se pode mudar. Então, o exemplo clássico é esse. Se esse funcionário que eu citei agora há pouco no primeiro bloco, que é um funcionário exemplar durante 20 anos, tem várias coisas boas e tem só uma ruim, adivinha qual é a coisa que vai para uma outra coisa chamada arquivo
num departamento de recursos humanos. E estou generalizando, por favor, porque sabemos que tem várias empresas competentes e sérias. Mas eu posso garantir que 90% está dentro desse perfil. Essa coisa ruim desse funcionário vai para um arquivo e fica lá. Aquela mancha não sai. Não sai. Então, várias empresas que eu dou consultoria estão colocando como condição básica ao diretor de recursos humanos que nesse departamento, onde tem um arquivo de coisas ruins, que se coloque lá todas as coisas boas dos funcionários. E aí, quando surgir um problema, vamos ver, vamos colocar na balança, vamos pesar. E eu garanto, Inácia, esse é o lado fascinante da psicologia positiva. A questão do feedback, quando eu já entrevistei vários especialistas nessa área de gestão de pessoas, eles colocam o feedback como uma ferramenta maravilhosa nessa gestão de pessoas. E pelo que você está dizendo, o feedback já trabalha esse conceito da psicologia positiva, quer dizer, é valorizar o que tem de melhor. Exato. Não quer dizer ignorar o que precisa ser melhorado. Exato. E olha, você me falou uma coisa maravilhosa, porque ontem eu estava pensando antes da entrevista hoje, e eu lembrei de um caso do porquê que nós precisamos centrar nas fortalezas das pessoas, né? E não nas fragilidades das pessoas. Um exemplo clássico é hoje os dois maiores tenistas do mundo, o Federer e o Rafael Nadal, espanhol, e um suíço. Um é direito, né, destro, e o outro é canhoto. Vocês já viram algum programa, eles estavam tentando melhorar o lado esquerdo, como bater na raquete, ou vice-versa? Não existe. Porque é impossível as pessoas serem perfeitas e tirarem, como as crianças, 10 notas boas, sempre vai ter um lado fraco. Então, eles continuam colocando toda a atenção em foco onde eles são bons. Você não vai ver um Federer tentando, deixa eu ver se com a esquerda eu melhoro, ou o Nadal tentando com a direita. Não, o bom dele é aquele que ele vai se concentrar. Então, as empresas, voltando à pergunta, têm essa função de fazer com que esses funcionários se busquem muito mais essas qualidades que os defeitos. Os defeitos, a única exceção é um roubo, algo que diga que tenha respeito com desonestidade. Fora disso, erros todos nós cometemos. Mas a maioria dos funcionários, em geral, se você parar para pensar e colocar no arquivo, eles vão ter mais coisas boas do que ruins. Com certeza, a gente até fala muito disso aqui no programa, né? Você aí que nos acompanha deve se lembrar que eu foco muito isso. Dentro da pergunta da Anne Venda, a segunda parte, né? Porque ela fez muitas questões aqui, ela quer saber se a empresa dela não adota a psicologia positiva, se a liderança da empresa dela não tem essa postura, como é que ela sozinha ali, o grupo do eu sozinho, como é que ela pode fazer alguma diferença para ela e também, quem sabe, para os colegas dela? A principal dificuldade é porque é algo novo. Então, como nós comentamos no começo da entrevista, ou seja, as pessoas têm uma certa resistência, porque não é um hábito se falar das coisas boas. O hábito é exatamente o ruim. Para você mudar desse hábito ruim de falar mal das pessoas ou das coisas ruins, você precisa tornar um hábito falando das coisas boas. Isso vai levar um tempo. Essa pessoa corre o risco, por exemplo, a Nível, se começar a partir de amanhã lá a ter essa postura nova, as pessoas vão chamar ela de falsa? Provavelmente. Estou te entendendo não, Nível. Provavelmente. Aí ela tem que me ligar e eu ir lá e falar com o pessoal. Falar, não faça isso. Que é uma postura de vida, né? Exatamente. É isso que você propõe aqui nessa nossa entrevista. Postura de vida. E nasce aqui, ó. E daqui você realmente faz o hábito. O grande problema é esse, as pessoas não fazem do que elas pensam um hábito. Elas pensam, falam, mas não fazem. Agora ela termina aqui a pergunta complexa dizendo, colocando para você se a psicologia positiva funciona para todas as pessoas ou se há casos em que é melhor usar a psicologia tradicional. Em geral, funciona para a maioria das pessoas. Por isso que eu coloquei no começo do programa generalizando, a generalização, né? A psicologia positiva, por exemplo, ela não critica nenhum outro tipo de psicoterapia ou psicologia. Ela simplesmente oferece um novo campo. Então, eu chego para a pessoa e falo assim, olha, abraçar o teu filho pelas notas 10, eu acho que é uma coisa legal, mas se você não quiser fazer, não tem um problema. Se quiser continuar criticando aquela nota ruim, é uma decisão sua, não é minha. Então, a psicologia positiva, ela não critica, porque existem vários outros modelos de terapia que funcionam, e psicologia positiva é mais uma para que esse psicoterapeuta, esse psicólogo possa usar com seus clientes. A psicologia positiva é um efeito de longo prazo, Claudemir? Leva tempo, pelo que eu acabei de falar. Precisa se tornar um hábito. E o hábito, ele é uma série de eventos, de ações feitos pelo ser humano que precisa levar tempo. Até que seja automático. Até que seja automático. No início, eu imagino que a gente tem que se policiar bastante, né? Para não falar aquela palavra desagradável, né? Isso é difícil. Mas quando você passar desse ponto, né, a coisa vai.
Anota aí, para você falar com o Claudemir, né, fora daqui, lembrando que ele não fica, você volta quando para os Estados Unidos? Eu volto no domingo. Domingo, pouquinho. Amanhã estou em Brasília. Pouquinho. Vai sentir saudade, eu tenho certeza. Até porque ela está fria, onde que você mora lá? Em Orlando, na Flórida. Menos mal, menos mal. Por isso que eu sou um homem feliz, entendeu? Claudemir, anota aí, @seedsofdreams.org. Presta bastante atenção aí, está escrito para você na tela, porque é em inglês, né? E depois você entra lá no site dele, que é a mesma coisa do finalzinho do e-mail aí, .org, né? Não tem o BR, não tem o .com, não se confunda. Se você não teve tempo de anotar, achou complicado escrever em inglês, manda um e-mail para nós, acessando o portal pessoasdenegócio.com.br, clique lá no link contato que eu mando para você tudo direitinho, você não precisa se preocupar. Claudemir, muitíssimo obrigada, viu? Foi um privilégio estar aqui com você. Foi nosso, um privilégio.